Bom dia a todos. Estamos gravando esse vídeo a pedido da presidência da casa NEOV, Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. E seria para que todos nós pudéssemos ter algumas reflexões acerca de tudo o que está nos acontecendo nos últimos tempos. Mas para a gente iniciar, eu gostaria que todos nós juntos pudéssemos fazer aquela oração que o Pai nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. A esses nossos irmãos, nós oferecemos então essa oração de hoje. E hoje nós vamos iniciar a nossa fala falando do Cristo Consolador, que está lá no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou pedir licença a todos vocês para que eu possa dar uma pequena lida nessa passagem tão linda que Jesus nos trouxe. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso quem nos disse foi Jesus, e está registrado lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Só para que a gente possa entender essa passagem de Jesus, nós vamos entendendo que jugo seria o quê? Seria aquela canga ou aquela madeira atrelada aos bois naquela época. Vamos entender que seria aquele tampão que se é usado nos cavalos, né? Ao qual aquela pessoa que está conduzindo os bois ou o cavalo possa fazer e conduzi-los ao lugar correto, para que eles não se desviem da rota. Então, nós entendemos com esse exemplo que Jesus nos passou, que o jugo seria uma relação construída por obediência. Todos nós estamos sujeitos a esse jugo, que são as leis naturais, as leis de Deus. Quando nós construímos essa relação de obediência a essas leis, a Deus, aí sim o nosso jugo acaba ficando suave, como é o jugo de Jesus, pois ele obedecia retamente ao Pai, né? E leve fica o meu fardo, né? Jesus disse que o fardo dele era leve, porque comparado ao fardo que carregamos hoje, que seriam as misérias, as decepções, as dores físicas, o desemprego, os desencarnes de entes queridos que nós amamos muito, é claro que se compararmos o nosso fardo ao fardo de Jesus, o dele se torna leve. Por quê? Porque ele já está muito aquém de tudo isso. Por exemplo, para ele, um desencarne significa algo alegre, um motivo de alegria, porque ele vê no desencarne uma transformação. O espírito está se transformando e não está morrendo, está se transformando para alguém muito melhor. Pois bem, quando nós entendemos e observamos esse jugo, observamos essas leis, nós compreendemos e passamos a praticar essa lei por ele ensinada. Mas dentre essas leis, que nós poderíamos dizer aqui que são 10, de qual é a lei que Jesus está mais especificamente falando nesse capítulo? É da lei de justiça, amor e caridade, né? E nós sabemos que essas leis todas estão escritas na nossa consciência no momento da nossa criação. Mas é sobre essa lei, amor e caridade, que Jesus veio nos falar. Quando nós praticamos ela na sua intensidade, nós vamos encontrando então consolação. E essa consolação ela está atrelada na fé que nós temos no futuro.
E essa fé nós conseguimos tê-la através da reencarnação, através das nossas outras existências que vamos ter daqui para frente, daquelas que já tivemos, né? Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma confiança na justiça de Deus. Agora, aquele que nada espera após esta vida, as aflições caem com todo o seu peso e a esperança se acaba. Com todo respeito a algumas pessoas que não acreditam na reencarnação, nós entendemos o quê? Que há um motivo, sim, geral de desespero muito grande por conta desta pandemia, por conta de tudo que está acontecendo, né? Porque a pessoa para e começa a se perguntar, mas o que eu fiz, né? Qual é o meu merecimento em relação a tudo isso? E outra, gente, também não faria sentido nós praticarmos esta lei de amor e caridade sabendo que eu vou ter uma única existência. Por que eu vou fazer isso? Né? O que eu vou ganhar com isso? Não é verdade? E entendemos que, quando compreendemos a reencarnação, nós entendemos que mais dia, menos dia, nós estaremos recebendo tudo aquilo que nós plantamos. E tem mais. Jesus ainda nos fez uma promessa, e ela é mais ou menos a seguinte: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha só o que Jesus nos disse. Ele nos prometeu que se a gente o amar e guardar os seus mandamentos, e claro, colocando-os em prática, né? Nós vamos usufruir de uma intimidade com Jesus. Nós vamos senti-lo em nosso coração. Mas ele diz que para isso é imprescindível que a gente o ame e que a gente compartilhe com ele a sua obra e a sua vida. E esse compartilhar a sua obra seria o quê? É dividindo com ele tudo aquilo que ele começou lá atrás. E o que ele começou? Ele começou o auxílio ao próximo, às pessoas que estão ao nosso redor, sem esperar nada em troca e sem olhar a quem, né? Independente de raça, cor, credo, religião, enfim. Nós então entendemos que e lembramos que através de tudo isso, Cristo não disse tudo. Por quê? Porque não havia madureza para compreensão na época e muitos se esqueceram ou não compreenderam o que foi dito. E isso é fato porque até hoje, às vezes, nós pegamos um ensino, um livro para ler e a gente percebe a grande dificuldade que temos em compreender aqueles livros, não é? Imagine na época em que Jesus esteve conosco. É claro que ele não podia falar de uma forma clara, por isso que ele se utilizou de histórias, de parábolas, para que nós pudéssemos compreender um pouco aquilo que ele estava querendo dizer. Agora, é tão interessante que quando Cristo nos promete que o Pai enviaria um Consolador, nós entendemos que o Espiritismo, ele veio para nos consolar, ele veio abrir os nossos olhos, ele fala de modo claro, ele veio erguer o véu dos mistérios, ele traz a consolação e a compreensão para todas as dores e os sofrimentos. É claro que eu seria uma pessoa muito hipócrita se eu dissesse que só o Espiritismo consola. Temos outras instituições, outras religiões, muito mais antigas do que o Espiritismo, que também traz o consolo, que também faz do ser um ser melhor, né? Mas o Espiritismo, ele vai um pouco mais além. Ele nos mostra a causa dos sofrimentos que cada um passa. E isso está atrelado a causas e efeitos. E essas causas podem ter sido feitas em existências atuais, como é na maioria dos casos, ou em existências anteriores. Portanto, quando nós não encontramos nas existências atuais a causa da nossa dor e do nosso sofrimento, pode ter certeza que ela se encontra numa existência anterior. Portanto, assim, hoje estamos expiando aquele passado. Um passado negro, um passado turbulento e pelo qual nós hoje precisamos fazer a reparação. Jesus
veio nos dizer também, através desse Consolador prometido, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas que ele não será assim para sempre, que ele será uma morada feliz, porque ele também, assim como nós, estamos atrelados a mais uma das leis de Deus que se chama Lei do Progresso. Então nós progredimos, o espírito progride, assim como os planetas progridem. E é esse momento que nós estamos vivenciando atualmente, uma progressão dessa nossa morada. O Espiritismo nos fala também o objetivo da nossa dor. E ela significa o quê? O fato de estarmos passando por dores e sofrimentos é para que nós possamos conhecermos a nós mesmos. Porque através deste momento nós devemos olhar para Deus, olhar para o Pai, ou pensar nele e perguntarmos: Senhor, o que o Senhor queres que eu aprenda com tudo isso? E isso se chama conhecer-se a si mesmo, voltar para dentro de si, olhar as suas imperfeições e começar a trabalhar nelas para que nós possamos viver de uma forma melhor. Lembre-se que toda plantação tem uma colheita. E a colheita será feita no futuro. Por isso que temos que trabalhar agora. A cura, ela só vai acontecer através da depuração de cada espírito. Então, quanto mais nós nos depurarmos, nós vamos recebendo a cura. Mas para isso é preciso nos conhecermos, garantindo a felicidade em vidas futuras. É o desenvolvimento da paciência, da tolerância, da abnegação, da renúncia, da bondade, do amor ao próximo. O Espiritismo também nos mostra que o poder de Deus cobre a terra, ou seja, tudo está sob o controle dele. Mas que ele coloca junto de cada lágrima um bálsamo que vem consolar a gente. E esse consolo, ele chega até nós. Ele chega através de uma fala, ele chega através de um sonho, ele chega através de uma placa, ele chega através de alguém que nos liga num momento de dor e de sofrimento. Comigo já aconteceu isso. E com você? Pense bem. O homem começa a compreender o merecimento da sua dor, é porque ele ultrapassou os limites da liberdade, do seu livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio, mas a partir do momento que esse livre-arbítrio começa a atrapalhar o outro, a fazer com que o outro sofra, nós estamos então transgredindo as leis naturais. O homem começa a compreender que o seu sofrimento também é justo e que ele é o auxílio para o seu adiantamento moral e espiritual. Mas é claro que tudo isso só pode acontecer com a nossa aceitação sem murmúrios e sem lamentos. Assim, a fé e a esperança no futuro surge tomando lugar da dúvida que acaba nos assombrando. Pois bem, e para a gente encerrar, fica aí uma instrução dos nossos amigos espirituais e também de Jesus. E Jesus nos diz o seguinte, que meu Pai não quer aniquilar a raça humana, de forma alguma. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, vos socorrais mutuamente. Sabemos que muitas famílias estão passando por necessidades, muitas necessidades, por fome, porque perderam seus empregos, perderam momentaneamente o seu salário, ou o seu salário foi dividido ao meio, que nós possamos nos colocar à disposição, que nós possamos ajudar aqueles que necessitam. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão de forma grandiosa. Então, ele está dizendo para a gente que esta morte, todas essas mortes que estão acontecendo, na verdade é um ressurgimento para um espírito novo, para um espírito modificado. E que a nossa existência são provas que nós mesmos buscamos para saber o quanto nós evoluímos. Portanto, Jesus nos disse: amai
e instruí-vos. E para que eu possa encerrar esta fala de hoje, eu gostaria de fazer uma música em forma de oração e, enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que todos nós pudéssemos então elevar os nossos pensamentos com alegria, com satisfação, continuarmos dentro dos nossos lares e que possamos dedicar a vibração e a energia desta música através de oração para os nossos irmãos e que ela possa ficar também como um lembrete para todos nós, para que nós possamos nos instruir e também amar. Esta música se chama Desafios e ela é de Públio Vieira Santos e Herculino Reis. Evangelizar, um desafio de urgência. Cristianizar a humanidade em decadência. Extirpar da terra toda a violência para melhorar nossa convivência. Desenvolver no homem a mansuetude e obediência. Sempre lhe falar da onipresença, onisciência de Deus nosso Pai, que é suprema inteligência. Fala a todos nós pela consciência. O Evangelho de Jesus para todos nós é referência. Pensamentos, ações, sempre ligados à assistência de nossos irmãos que compartilham a existência, amenizando a dor de toda procedência. O Evangelho de Jesus para todos nós é referência. Pensamentos, ações, sempre ligados à assistência de nossos irmãos que compartilham a existência, amenizando a dor de toda procedência. Evangelizar, 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 evangelizar. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e por todo sempre.